Thiago Diniz. Eu sou um dos responsáveis aqui pela área das Portfolio Specials na XP Advisory. Então, a gente está aqui esse mês, né, para poder falar um pouquinho dos eventos que impactaram a dinâmica dos mercados, e como também a gente está posicionado aqui os nossos portfólios diante desse ambiente aí que a gente tem presenciado. Eu também estou com o Rogério Freitas é nosso head aqui de gestão da XPA, e gostaria de deixar à disposição a todos vocês a nossa caixa de e-mail, aqui é a caixa de Portfolio Specialist, @xpadvisor.com.br, tá? Então, toda a nossa equipe, tanto eu quanto o Guilherme Trujillo, o Rafael, a gente está à disposição de vocês aqui para poder tirar qualquer dúvida sobre alocação, sobre estratégias. Eu sei que por mais que no final a gente dedique um tempo aí para perguntas e respostas, caso tenha alguma dúvida, né, após esse evento, o time inteiro, tá? Todo o time de gestão está inteiramente à disposição de vocês para a gente entrar no detalhe de alguma alocação do fundo ou da carteira exclusiva, tá, dos nossos clientes por aqui, né? Dito isso, eu quero passar a palavra para o Rogério Freitas e eu volto aqui mais na segunda parte para a gente poder tratar de alocação. Tá bom? Um abraço a todos, espero que vocês desfrutem aqui do nosso webinar. Eu vou seguir um pouco do que eu fiz na última apresentação. Eu vou separar aqui primeiro os primeiros 5 minutos, 5, 10 minutos, para falar um pouco sobre o nosso processo de investimento. Eu falei bastante no nosso último encontro, como que funciona aqui um pouco o nosso processo de alocação estrutural, né? Que é uma parte mais quantitativa, né? Muito mais engenharia financeira, dentro de um horizonte de longo prazo. Um horizonte mais curto tem a gestão cíclica, né? De um horizonte mais de 1 a 3, 4 meses, onde a gente fica over e under nas diversas classes, dependendo de quão cara ou quão baratas essas classes estejam, né? Dentro das premissas de rentabilidade futura de cada classe. E na gestão mais tática, que é uma coisa mais de curtinho prazo, né? Para a gente fazer alguma proteção ou atacar, eventualmente, num horizonte um pouco mais curto aqui, uma coisa de semanas, dentro de algum evento ou alguma coisa que possa caracterizar alguma coisa que mexa muito dentro do nosso portfólio. O fato é que no longo prazo a gente repete muito isso, né? A alocação de capital de longo prazo responde por quase 80%, 85% no longo prazo. Tá? Lembrando que as janelas curtas a gente tem algumas distorções, né? Eventualmente a gente tem uma bolsa caindo muito, a NTN-B caindo muito, a inflação subindo muito, as classes acabam se comportando numa janela mais curta, diferente do comportamento de longo prazo, e nos últimos 12 meses a gente está vendo isso muito claramente, né? O que tem acontecido com as classes assim, tem uma grande chance, tá, de não ser o que elas vão remunerar ou performar no longo prazo. Tá? Se a gente pegar aqui nos últimos 30, 40, 50 anos, uma NTN-B tem rendido 4%. E no curto prazo, na verdade, nos últimos 12 meses, uma NTN-B teve rentabilidade negativa, né? Mesmo a inflação, se a gente olhar um horizonte mais longo, especialmente os gestores, né, que são os melhores gestores que tem no mercado, são gestores de referência, eles entregam bastante alfa, né, que é a rentabilidade em excesso do Ibovespa. Só que nos últimos 12 meses, eles têm ficado muito abaixo, né, tem tido um alfa negativo contra o Ibovespa, e o Ibovespa tem performado muito melhor do que os principais gestores do Brasil. E isso tem pesado, obviamente, nos portfólios, mas isso é uma janela curta. A gente não pode tomar decisões em janelas curtas, dado que isso aqui, assim, é um horizonte um pouco mais longo. Tá? Então, acho que a gente tem que ter um pouco essa perspectiva de um horizonte mais longo, ter um pouco mais calma. Eu repito muito isso, né, que é uma frase do Charlie Munger, que ele fala que o mercado é uma máquina de transferir dinheiro do investidor impaciente para o paciente, né? Quem tem mais paciência, mais calma, um horizonte mais longo,
sabendo que existe quase sempre, né, uma reversão à média de retornos estruturais, a Bolsa tende a render, no longo prazo, uma rentabilidade média, que ela tende a convergir no longo prazo. Quando está rendendo muito, assim, alguma coisa, em algum momento ela vai entregar resultado. Quando está rendendo muito mal, eventualmente ela vai acabar performando bem no futuro e, na média, vai ter um retorno, assim, mais ou menos que estrutural. Então, eu falei muito disso aqui na última vez. Hoje eu trouxe aqui alguma outra visão, né, atualizada, que é um pouco dos nossos dilemas que a gente vem convivendo e, eventualmente, claro que a gente acaba convertendo isso, transformando em posição dentro dos nossos portfólios, né? Eu falei muito aqui dos ciclos, né? E muita gente perguntava aonde vocês acham que o Brasil está no ciclo econômico, e aonde vocês acham que Estados Unidos está no ciclo econômico, e China também, né? Dado que China também faz parte da nossa alocação. E eu, assim, tentei colocar aqui um pouco do que a gente está, de como a gente está vendo as economias nos estágios dos ciclos econômicos e quais são as nossas dúvidas, né? Lembrando que o nosso processo aqui, eu repito muito isso também, nosso processo é mais um processo probabilístico, a gente não tem bola de cristal, nem a gente nem ninguém, nossa concorrência também não tem, mas a gente tem humildade de saber que a gente tem essa restrição, tem essa limitação, e isso faz com que a gente saiba que o futuro existe uma incerteza muito grande e a gente tem que trabalhar no nosso construção de portfólio sabendo sabendo das probabilidades, né? Um pouco do que a gente faz aqui é muito processo científico, e processo científico assim, eu falo que é quase como Karl Popper, né? A gente conjectura, né? A gente faz várias conjecturas e tenta refutar para ver se as nossas conjecturas sobrevivem aos questionamentos, e aí a gente começa a construir um pouco de uma árvore de probabilidades, com a probabilidade disso, com a probabilidade daquilo, na probabilidade disso, aonde que a bolsa vai, aonde que o dólar vai, aonde que o pré vai, na outra probabilidade, quais os preços dos ativos dentro desse cenário. Com essa probabilidade, a gente começa a desenhar um pouco as esperanças matemáticas, e assim a gente começa a posicionar o nosso portfólio. E dentro disso, onde a gente acha que está o Brasil dentro do ciclo econômico, e aonde que a gente acha que o Brasil está indo, né? O Brasil acho que está meio que no meio desse ciclo de contração. A grande dúvida é se a contração vai se aprofundar, né? Essa pernada do ciclo de contração, a gente vai ter nos próximos 2 trimestres, a gente vai ter um aprofundamento da recessão, né? Ou se essa recessão que a gente está no meio dela vai ser uma recessão um pouco mais rasa, né? Um pouco menos profunda. Nesses 2 cenários aqui, no cenário mais profundo, eu acho que os preços ativos não estão ainda totalmente precificados, a gente pode ter uma pior ainda dos ativos, acho que a Bolsa pode sofrer um pouco mais, o DI pode abrir um pouco mais, o dólar pode subir um pouco mais, mas num cenário onde a recessão é mais ou menos essa que está no preço, né? O PIB ano que vem é mais ou menos um pouco negativo, 0,20 negativo, 0,50 negativo, ou até zero, né? É uma recessão mais rasa, muito provavelmente esse cenário já está muito bem precificado nos ativos de risco domésticos, né? A probabilidade disso aqui acontecer do cenário de aprofundamento, né, da recessão, no nosso cenário, tem uma probabilidade um pouco maior, né? Talvez 60% contra 40% do cenário onde já está muito bem precificado. Tá? E isso vai depender, obviamente, que eu vou explicar um pouco mais na frente, vai depender das políticas fiscais, da sinalização desse governo e do próximo governo, do potencial próximo governo, e aí sim a gente pode ter o mercado olhando através das eleições, através do vale aqui, olhando através de 2022 e começando a olhar para 2023 e já começar a melhorar. Eu acho que nessa incerteza aqui, a gente continua achando que a gente
a gente deva ficar com uma posição um pouco mais conservadora, né? Dado que existe ainda muita incerteza com relação a quão profundo vai ser esse ciclo de recessão. Então, a gente está preferindo ter uma postura um pouco mais defensiva e não querer antecipar uma coisa que a gente ainda não sabe. Tá? Com juros mais altos, a gente ainda está preferindo ter um pouco mais de renda fixa, né? E um pouco menos de renda variável, over em renda fixa e under em renda variável dentro desse cenário de incerteza. Tá? E Estados Unidos, a gente acha que a economia americana está mais avançado no ciclo de expansão, né? Um ciclo de crescimento. A grande dúvida é se esse período de crescimento ainda vai durar um pouco mais, né? Ou se a gente pode ter o Banco Central talvez apertando muito a taxa de juros, talvez apertando demais, e isso gerando uma antecipação do período de desaceleração econômica. Aí a gente pode ter também os preços ativos reagindo. Acho que os preços ativos estão mais numa linha de que o ciclo ainda vai durar um pouco mais, né, do que nessa linha que logo agora que o Fed começa a subir juros, a gente já entre num final de ciclo econômico. Tá? A gente também está mais nessa linha aqui pontilhada do que essa linha inteira. A gente acha que o ciclo econômico americano ainda tem algum caminho para avançar, mesmo que eu vou entrar aqui também mais ao longo aqui do nosso cenário, mesmo a gente acreditando que o Banco Central americano vai antecipar muito o processo de normalização, o mundo vai entrar num processo aqui de transição monetária, onde a gente vai ter uma taxa de juros mais elevada que até que esteja precificando pelos ativos. Tá? Eu acho que o mercado ainda não precifica totalmente esse aperto monetário que a gente acha, só que mesmo assim a gente acha que a economia está muito saudável, especialmente a economia americana ainda está muito saudável, e o crescimento de earnings vai acabar prevalecendo, tá, ao aumento de juros e talvez uma redução aí, dos múltiplos. O net, o líquido disso de earnings contra corte de múltiplos, a gente acha que ainda é positivo para os ativos de risco. A Bolsa continua performando aí muito em função desse estrutural, do fundamento positivo ainda da economia americana. Tá? E a China está mais à frente ainda do ciclo, né? Mais na frente do ciclo de Brasil, mais na frente do ciclo de Estados Unidos, e ela já começa a dar sinais aqui que ela está chegando no fim do processo de contração. Depois de todas aquelas atuações ao longo do ano passado, que geraram algumas incertezas, tanto no setor imobiliário, em alguns setores de educação, a parte de intervenção um pouco maior da economia chinesa, a gente já está vendo agora uma ação não só dos reguladores, mas do PBOC e do governo chinês para tentar suportar um pouco mais com economias mais expansionistas, com políticas mais expansionistas, gerando aqui até uma sinalização de que o pior da contração econômica já passou, e agora a gente pode até haver um início de uma volta de um ciclo de crescimento. Obviamente que isso aqui a gente ainda não tem muita certeza, ainda faltam dados para a gente dar uma probabilidade maior, só que parece que a gente já está atingindo o low aqui do ciclo, e nessa hora os ativos de risco aqui, a bolsa chinesa, passam a ser mais atrativos. Nessa hora que a gente deveria estar aumentando renda variável na China e reduzindo renda variável, renda fixa, em prol de uma retomada aqui de crescimento econômico, uma melhora na perspectiva de crescimento das empresas, earnings, margem e etc. Acho que é mais ou menos um pouco disso aqui, que são as nossas grandes discussões, nossos grandes debates aqui internamente na XPA, e que, obviamente, eu vou entrar em um pouco mais de detalhe e que isso, depois, o Diniz até vai representar um pouco de como a gente está representando isso dentro dos nossos portfólios. Tá? Agora, entrando na parte de visão global, a gente já está vendo alguma desaceleração econômica e alguma desaceleração na inflação também. Essa desaceleração também está sendo menor do que o esperado, né, do que gostaria o Federal Reserve, do BC americano. A inflação
está mais persistente do que o esperado pela autoridade monetária. Existe aqui um excesso de demanda muito forte, o que se achava muito transitório, mais transitório de inflação. O Banco Central americano já deixou de achar que era mais transitório e menos permanente, agora já está mais preocupado com a permanência, com a resiliência inflacionária, do que achando que tudo é transitório. Assim, a transitoriedade da inflação, do processo inflacionário, já até saiu do discurso do Fed. A curva de inflação, que deu uma suavizada, já voltou a subir, né? Então, a inflação hoje americana está girando entre 6% e 10%, dependendo em qual índice que você olha. Você olha o PPI, está mais para cima, você olha o CPI, está mais para baixo, mas está girando em torno de 5%, 6%, 7%. A parte de inflação também já incomoda. Existe um crescimento aqui salarial que está acima do estrutural, do potencial da economia americana. Os últimos dados de salário mostraram uma preocupação. Dado de mercado de trabalho também é muito preocupante. A folga no mercado de trabalho está caindo, está se esvaindo de forma muito rápida. O hiato do produto também está fechando muito mais rápido do que o esperado, e a luz amarela está acendendo para o Fed, né? A inflação está muito mais disseminada. Existe hoje uma predisposição a consumir do americano muito maior do que até antes da pandemia, né? É óbvio que existe uma reserva muito grande, como eu venho falando aqui todo mês. Existe a taxa de poupança do americano está muito alta. Existe uma tranquilidade pelo lado do consumo, que a atividade está muito forte, o que faz com que essa predisposição e um otimismo com relação ao futuro gere uma tranquilidade para o americano consumir. Então, a demanda, esse excesso de demanda está se convertendo realmente em mais consumo, né? E esse excesso de demanda, excesso de liquidez, taxa de juros zero, muito estímulo, e o mercado de trabalho fechando muito, o hiato do mercado de trabalho fechando muito rápido, né? A taxa de juros chegou a bater, a taxa de desemprego chegou a bater 6,5%, 7%, já caiu para 3,9%. Lembrando que o desemprego estrutural, mais ou menos, que acredito, é mais para 4,4%, 4,3%, já está abaixo da taxa de desemprego estrutural, da 3,9%. Né? Acho que o desemprego também está em níveis muito baixos. Ao longo do tempo, teve muita gente, né? Quase 5 milhões de americanos que saíram do mercado de trabalho. Esses 5 milhões podem ir voltando ao longo do tempo, mas enquanto não volta, a pressão salarial é muito latente na economia americana, e o Fed não pode se dar ao luxo de esperar muito tempo. Tá? Em função disso, o Fed já veio sinalizando um desconforto com a inflação, com a resiliência inflacionária, com essa pressão de salário, e ele já começou a sinalizar há 2 meses que ia reduzir, né, o balanço dele, quer dizer, ia reduzir a injeção de capital, o QE, né? A gente fala muito de QE, o quantitative easing, o afrouxamento quantitativo. Lembrando aqui um parênteses, que política monetária se faz de 2 maneiras, né, diretamente aumentando ou reduzindo o custo do dinheiro. Quanto que é o preço do dinheiro? O preço do dinheiro é a taxa de juros. O Fed aumenta a taxa de juros ou cai a taxa de juros, mas tem também uma outra variável, que é a quantidade de dinheiro. Né? Lembrando aqui, oferta e demanda e quantidade de produto. Quando você tem uma quantidade muito grande de produto sendo ofertada, o preço desse produto cai. No caso do dinheiro, quanto mais dinheiro é impresso, existe no mercado, o preço do dinheiro cai, a taxa de juros também cai. Então, o Fed atuou das 2 maneiras, reduzindo a taxa de juros para 0, né, e imprimindo dinheiro. Acaba que a conclusão dessa história toda, a gente chama a taxa de juros negativa, né? O Fed não consegue botar o Fed Funds a -1, -2, só que como ele injetou muito dinheiro, o balanço do Fed saiu de 4 tri para quase 9 trilhões, né? E isso faz com que a taxa de juros fique negativa, e ele já começou a sinalizar há 2 meses atrás que ia começar a fazer, né, a redução das injeções de capital, como ele viu que ele estava ficando muito atrás da curva, né, da normalização de taxa de juros. O Banco Central teve que correr um pouco atrás. Primeiro, ele sinalizou que ia reduzir
isso aqui de 15 em 15 bilhões, né, os 120 bilhões que ele injeta, ele reduzir de 15 em 15 bilhões, terminando no meio do ano que vem. Depois ele acelerou essa redução das injeções, né, de capital, de dinheiro do QE de 30 em 30 bilhões, terminando em abril, e agora, da última vez, ele já falou que nos próximos 4 meses ele vai acabar com essa injeção. Pode ser até que ele antecipe um pouco disso aqui, conforme for, né? O fato é que no último FONC, ele falou que, além dele parar de injetar, a partir de algum momento no segundo semestre, ele vai começar a enxugar o dinheiro. Tá? Então, veja bem, ele vai começar a subir juros, e aí eu acho que aqui a parte aqui do dot plot, ele já falou isso, ele também vai começar a subir juros nesse ano. Ele antecipou também a normalização da taxa de juros, que seria ao longo do segundo semestre, em 2 altas. Agora ele já fala de 3 altas, até 4 altas ao longo desse ano, e a primeira alta podendo ser agora, já em março. Então, ele subiria 0,25 em março, 3 meses depois, mais 25, 3 meses depois, mais 25, e depois mais 3 meses depois, mais 25, terminando o ano em quase 1%. 4 altas de 0,25. Mas, além disso, ele falou que talvez, ao longo do segundo semestre, ele comece a enxugar a liquidez. Gente, o Fed vai subir juros, né, através das elevações dos Fed Funds, e, além disso, ele vai enxugar a liquidez, fazendo com que também a taxa de juros suba. Então, tem 2 fatores fazendo com que essa normalização da política monetária seja mais rápida do que o esperado. Tá? A gente acha que o Fed está acertado, ele está agindo de forma acertada nesse processo de transição monetária. Tá? Talvez tudo isso não esteja precificado aqui pelos ativos de risco. Talvez o mercado possa surpreender um pouco com essa normalização, mas o fato é que existe muito excesso de demanda que está causando, sim, uma desancoragem aqui, que se o Fed demorar muito, tá, o efeito pode ser até negativo, mais na frente ele vai ter que subir muito mais juros depois do que se ele for preventivo. Então, o Fed fazer isso agora talvez possa causar uma volatilidade um pouco no mercado, talvez um movimento de realização na Bolsa Americana, mas que, como eu falei no início da conversa, como o fundamento da economia está muito positivo, né, a economia continua crescendo, a gente vai ter uma volta aqui de um ambiente mais positivo. A grande dúvida aqui, que pode gerar um pouco mais de volatilidade ao longo do primeiro TRI e do segundo TRI, é se o médico está tirando o remédio do paciente na hora certa. É a grande dúvida, por isso que o mercado fica com muito medo, e aí voltando aqui nesse ponto do ciclo econômico, o mercado fica com medo exatamente disso. Será que o médico está tirando o remédio do paciente na hora certa? Será que ele está tirando cedo demais? Ou tirando o remédio muito rapidamente do paciente, a ponto de que o paciente vai voltar a ficar doente logo ali na esquina? E o mercado tem medo, né? Lembrando que as grandes quedas da Bolsa Americana vieram por erro de política monetária, né? O Banco Central apertou juros muito rápido, muito cedo, e aí você tem uma volta, um enfraquecimento da economia muito rapidamente. A gente acha que não, que o médico está tirando o remédio na hora certa e na velocidade certa. Por isso, apesar de ter uma volatilidade, a gente acredita que a economia americana ainda continuará se expandindo e os ativos de risco também. Mas, para deixar muito claro, nos últimos 3 anos, gente, o S&P subiu 25% na média ao ano. Subiu 25% em 2019, 25% em 2020, 25% em 2021. A gente não acredita numa performance igual a essa ao longo desse ano. Tá? Existe um upside, só que o upside é muito menor. Vai ter uma volatilidade maior, então, consequentemente, o Sharp da Bolsa Americana é pior, tem talvez 5%, roughly, de retorno para os próximos 12 meses do S&P, com uma volatilidade maior. Comparado com a alternativa, comprar um bond de 10 anos a 1,70, 1,80, 2%, com uma perspectiva de 5% de Bolsa Americana, talvez ainda faça sentido
ter ainda Bolsa Americana, ainda mais num cenário de crescimento econômico, de empresas gerando muito resultado, e ainda com uma perspectiva muito boa pelos próximos 1, 2 anos. Então, ainda faz sentido ter posições, mas não over. Talvez mais para neutra do que para over, e ainda não under, porque eu acho que ainda tem algum caminho aí para avançar. Mas o fato é que a gente está num processo, e aí é bom frisar que o Fed está começando primeiro, só que em algum momento, esse processo que eu estou falando aqui de transição monetária global, os outros bancos centrais também vão acabar seguindo o Federal Reserve. Tá? Então, a economia americana é mais dinâmica, ela é mais ágil, tudo que acontece nos Estados Unidos é muito mais rápido, né? A queda é muito mais rápida, a recuperação também é muito mais rápida, mas a Europa também vai acabar acontecendo isso, de forma muito mais lenta, né? Quase como uma câmera lenta que acontece na Europa, que acontece nos Estados Unidos, mas o resto do mundo também vai acabar entrando nessa transição monetária de normalização de taxa de juros, de custo do capital, ao longo dos próximos 1, 2, 3 anos. Tá? Então, esse processo é um processo global e os bancos centrais do mundo estão na margem, ficando mais rocks. Qual a implicação disso? Obviamente, é uma Treasury mais alta. A Treasury tende, ao longo do tempo, aí, caminhar mais para uma coisa perto de 2, 2,25. Tá? E essa taxa de juros real nos Estados Unidos também tende a ir zerando. Né? O Fed sobe o Fed Funds para 2 nos próximos 24 meses. A taxa de juros também vai reduzindo e a gente vai entrando num ambiente muito mais normal de taxa de juros, num ambiente muito mais normal econômico, mas estruturalmente a gente continua positivo, a gente acha que a Bolsa Americana ainda continua subindo. Mas é bom lembrar que a Bolsa Americana está em níveis historicamente mais caros, né? A gente já trazia, eu sempre gostei de trazer aqui o PE Shiller, né, que é o Cape Shiller, que é o Cyclical Adjusted PE, é um prazo de 10 anos, é uma média de 10 anos que tende a suavizar os ciclos econômicos, e o PE do Shiller, do professor Shiller, já está bastante alto, né? O que faz com que, o que eu falei no início, a gente pode ter uma revisão de corte de múltiplos do S&P, mas se a gente tiver EPS crescendo, isso aqui pode se neutralizar. Tá? Então, taxa de juros subindo, corte de PI, mas se a gente tem os EPS ainda numa crescente, um compensa o outro, o net pode ser até positivo. Um pouco positivo faz com que o retorno do S&P seja esses mais ou menos 5%, que é o que a gente vem prevendo. Então, de uma maneira geral, terminando aqui a nossa visão global, é que a economia americana e o mundo está surpreendendo para mais forte, a inflação também está mais disseminada, crescimento de salários começam a pressionar e o fechamento do hiato, a folga de capacidade dos fatores de produção vem fechando muito mais rápido. A inflação já está incomodando, não só os bancos centrais, mas também os políticos, e o processo de normalização vai ser mais rápido do que o esperado, podendo causar alguma volatilidade, mas ainda assim, estruturalmente, a parte de fundamento da economia, a gente ainda acha que o ciclo ainda continua um ciclo positivo de expansão. Tá? Justifica ainda a gente ter posições em bolsas globais. Vindo aqui para o Brasil, que é a parte difícil, né? Ou parte um pouco desanimadora, a gente teve, obviamente, uma quebra, né, de regime. A partir dos últimos 12 meses, a gente teve uma quebra de regime que gerou uma quebra de confiança entre o governo e o mercado. O mercado existia uma confiança muito grande na política econômica. A partir de todas essas flexibilizações e jeitinhos e cambalachos na parte fiscal, o mercado foi ficando com menos confiança, né, na disciplina ou na crença de que o governo ia no caminho da disciplina fiscal. O grande disciplinador fiscal, que era o teto de gastos, foi flexibilizado algumas vezes.
O risco de flexibilizar ainda mais ao longo desse ano existe ainda. A gente, obviamente, vê aqui a flexibilização fiscal foi causada até assim, de forma um pouco casuística, que gerou um pouco dessa quebra de confiança. E sem confiança, os agentes de mercado começam a cobrar um pouco mais de prêmio de risco. Né? Incerteza aumenta o prêmio de risco, consequentemente o preço cai. Tá? É simples assim. Então, o que a gente vem vendo no curto prazo é uma incerteza muito grande com relação à política fiscal. A gente veio falando muito aqui que a política fiscal é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira. A política monetária e o Banco Central é quase que um passageiro desse carro que é dirigido aqui, que é pilotado pela política fiscal. Um mix de políticas erradas, né? Política fiscal muito frouxa e política fiscal muito apertada, acaba gerando um mix também de asset allocation também desequilibrado. Né? Taxa de juros de 11,5%, a bolsa caindo, faz com que, obviamente, a gente tenha que deslocar um pouco mais de risco para a renda fixa, saindo um pouco mais de renda variável. Então, assim, é um mix de política impactando o mix de asset allocation, é exatamente o que está convergindo para a construção de portfólio de todo mundo. Todo alocador acaba que vê um pouco disso. Então, a política fiscal aqui é o cerne da questão. A política fiscal foi o cerne da questão agora, está sendo o cerne da questão nos últimos 12 meses e nos próximos 12 meses, e vai ser também o cerne da questão para os próximos 4 anos, né? O próximo governo. Então, a grande incerteza aqui qual vai ser a política fiscal ao longo desse ano e para os próximos quase 4 anos. A gente não tem muita certeza, né? Existe muita dúvida com relação à eleição. Acaba que a gente tenta evitar, né, falar sobre eleição. Eleição no Brasil com 10 meses de antecedência é muito cedo, só que assim, cada dia que passa a gente está mais perto da eleição e a gente acaba tendo que falar de eleição. Né? Mas é muito importante sempre, em todas as conversas, a gente frisar aqui que a equipe aqui é totalmente agnóstica. A gente não está fazendo análise nossa, o que a gente gostaria que o candidato Y ou o candidato X ganhasse a eleição. A visão aqui é totalmente sem partido. A gente está olhando simplesmente de forma fria e agnóstica para onde vão os preços dos ativos. Totalmente sem botar nenhuma leitura pessoal ou individualista, o que a gente gostaria que fosse. A visão aqui, é importante frisar, que é totalmente neutra. O que a gente tenta olhar, obviamente, qual é a política fiscal mais acertada, ou se for uma política fiscal, como que os ativos vão se comportar, e, obviamente, a gente adequar os portfólios para tentar se beneficiar de uma melhora ou de uma piora de uma política fiscal de um candidato ou política econômica de outro candidato, e a gente alocar, obviamente, as peças de nossos legos aqui dentro dessa construção de portfólio para tentar maximizar o resultado do portfólio como um todo. Tá? O fato é que existe hoje uma incerteza muito grande. Esse leque aqui que eu falo, que está aqui no desenho, antes era mais fechado, agora está muito mais aberto, por causa da incerteza que a gente não sabe qual vai ser a política fiscal no próximo governo. Né? Se o presidente Bolsonaro for reeleito, qual vai ser a política fiscal do presidente Bolsonaro? Vai ser da primeira parte do governo ou vai ser da segunda parte do governo? A gente não sabe. Se um outro candidato, o candidato Lula, que ainda tem que se confirmar se ele vai ser candidato, qual vai ser a política econômica dele, do primeiro governo do Lula, do segundo governo do Lula, ou do terceiro, que era o governo do PT. Né? Então, quem vai ser o ministro da Fazenda? Vai ser o Manteiga? Vai ser um Pallotti? Vai ser um Joaquim Levy? Vai continuar o Paulo Guedes? Então, a gente não sabe, a incerteza é muito grande, por isso que o leque aumentou muito. Né? Então, o leque de projeção de inflação aumentou, o leque do PIB aumentou, o leque de Selic também aumentou, e, consequentemente, o leque da trajetória de dívida PIB também aumentou.
né? E, no caso, aumentou para pior, né? Então, a gente vê aqui por simulações, isso aqui não tem nenhuma, gente, não tem nenhuma engenharia da NASA aqui, tá? Então, às vezes as pessoas fazem parecer engenharia da NASA, mas isso aqui é simulação, a gente entende qual é a conta que está por trás e a gente simula superávit primário, qual é o gasto do governo, crescimento do PIB, qual é a inflação, qual é a Selic, como que está a correção da dívida pública e começa a simular cenários próximos 3, 4, 5, 10 anos. Tá? Obviamente, se eu tenho uma âncora fiscal, né, a coisa fica mais previsível. Tá? E é exatamente o que falta aqui, previsibilidade de política fiscal. Tá? Então, acho que nesse primeiro momento existe muita incerteza. A incerteza, não precisa nem dizer, está na capa dos jornais, a bolsa caindo, o dólar subindo, a Selic também subindo, indo para uma direção mais para perto de 11, 11,5. Depende de alguns dados econômicos. Se a inflação sair um pouco mais alta, talvez o Banco Central ainda suba um pouco mais os juros, mais para perto de 11,5, 12. Se a inflação já começar a estabilizar e ceder, surpreender para o positivo, a gente pode ter ao contrário, talvez a taxa de juros da Selic não subindo até 11,5, parando ali perto do 11 baixo. Se a atividade também enfraquecer, com a inflação também enfraquecendo, talvez o Banco Central suba até menos ainda, mas se nenhum dos dois acontecer, se a inflação continuar surpreendendo negativamente e a atividade também continuar ali não caindo muito, talvez justifique o Banco Central subir até mais a taxa de juros, talvez para 12%, 12,5%. Isso vai depender das incertezas. Quanto maior a incerteza, mais desvalorização da taxa de câmbio, mais a inflação e, consequentemente, mais taxa de juros. E aí você vai piorando, né, obviamente, a trajetória de dívida PIB. A gente pode simular aqui que em 2023, 2024, a gente já volte a ter uma trajetória da dívida batendo 90%, 95% de dívida PIB. E chegando em 2025, perto de 100%. Tá? Então, tudo aqui são hipóteses, são cenários, são simulações, mas o que está faltando, basicamente, é uma perspectiva, né, de uma âncora fiscal. Tá? Hoje, essa falta dessa âncora fiscal, e muito provavelmente a gente não vai ver essa âncora fiscal no curto prazo, então, provavelmente nos próximos 3 meses, essa âncora fiscal não vai ser sinalizada nem por um candidato, nem por um outro, o que faz com que a incerteza continue. E essa incerteza aqui vem gerando uma coisa muito negativa, que eu vou mais falar um pouco dos números do que dizer ou insinuar que seja bom para um candidato ou bom para outro candidato. Eu estou simplesmente vendo, constatando o que está acontecendo na economia e nas pesquisas que a gente faz aqui internamente na XP. Tá? Comparando com a eleição de 2018, a eleição do presidente Bolsonaro, corrupção era a prioridade 1 do eleitor brasileiro. Né? 27% acreditava que a corrupção era a coisa mais importante a ser atacada pelo próximo presidente. Economia ficava lá atrás. Tá? Tinha saúde e economia aqui a gente está juntando. Tá? A economia tem a junção de salário, emprego e inflação. Tá? Juntando esses 3 tópicos, a gente encontra economia que dava 17%. Então, economia era uma coisa importante, mas corrupção, saúde e até educação estavam ali na frente da prioridade. A economia estava bem, o brasileiro estava empregado, estava tendo renda, a inflação era controlada, então economia era uma coisa que não era muito prioridade, mas corrupção era. Né? O presidente Bolsonaro foi eleito em cima dessa demanda da população, que a população demandava essa briga contra a corrupção que está enraizada. Né? A questão é que hoje, né, 2022, a prioridade é claramente economia. 42% acreditam que a prioridade hoje a ser atacada pelo próximo presidente é economia. Inflação, desemprego, né, e renda. E fica muito claro, a gente vê, obviamente, a gente está sentindo isso. Né? O custo de tudo subiu, o salário de ninguém foi reajustado. Né? E hoje,
como uma referência aqui, eu tenho falado muito isso, a relação do salário mínimo e cesta básica. Hoje, com um salário mínimo, você não consegue comprar uma cesta básica. Está quase 1 para 1, até menor. Tá? E no passado, essa relação aqui, mais especialmente aqui ao longo do governo Lula, primeiro e segundo, essa relação teve quase 2 vezes. Com o salário mínimo, você comprava 2 cestas básicas. Né? Então, claramente, a inflação e essa corrosão aqui do poder de compra da população vem sendo uma demanda da população. A gente acredita que grande discussão principal hoje, dentro da perspectiva aqui de eleição, vai ser a economia, né? Não vai ser corrupção. Toda essa vontade e essa ânsia da classe política de aumentar a rede de suporte social vai continuar, e de reajuste de salário mínimo, reajuste de servidor, reajuste para todas as carreiras. A gente está vendo a demanda, perspectiva de greve, operação padrão da Receita Federal, tudo isso, obviamente, porque a inflação está muito mais alta e o poder de compra da população está sendo corroído. Né? Então, existe aqui, ou a inflação cai, ou o salário de todo mundo sobe. E também você tem um aumento da rede de suporte social, né? Mas, em contrapartida, você tem um outro lado, que é a necessidade de um reequilíbrio fiscal. Né? O fato é que a gente acredita que a primeira metade do ano, esse discurso de palanque, né, de aumento da rede social, de aumento do salário mínimo, de aumento dos servidores públicos, vai ser muito fácil de ser falado, né, pelos políticos. Isso, por outro lado, o mercado que demanda um equilíbrio fiscal maior pode ficar muito nervoso ao longo desse primeiro tri, segundo tri. Mas a gente acredita que uma coisa é o candidato, né, e outra coisa é o candidato quando ele vira, né, o executivo. Acho que lá na frente, os últimos 2 anos, a situação vem mostrando que a responsabilidade fiscal é muito importante para a estabilização econômica, para gerar crescimento, para a queda de juros e para o aumento do emprego. E eu acho que isso aqui vai ser muito levado em consideração pelo próximo presidente, apesar de no palanque ele falar uma coisa, eu acho que lá na frente a necessidade e a volta da racionalidade fiscal vai ter que acontecer. Então a gente acha que, por mais que no primeiro momento a parte mais populista do lado fiscal aconteça, num segundo momento a racionalidade fiscal vai ter que prevalecer, e isso pode ser muito bom para os mercados ao longo do segundo semestre, e com uma perspectiva para 2023. Né? Por isso que a gente vem falando muito que 2022 vai começar difícil, mas pode terminar muito bem por causa da proximidade de 23. Então, eu vou terminar aqui, mas acho que a principal mensagem aqui de Brasil é que o melhor de 22, tá? O melhor do ano de 22 vai ser a proximidade de 2023. A volta da racionalidade fiscal vai voltar, ou a probabilidade é maior de que volte, né, no próximo governo, e aí a gente pode ter uma descompressão, uma queda da incerteza fiscal, que faça com que a taxa de juros caia e a gente tenha uma volta de um crescimento médio brasileiro. Acho que o Brasil vai voltar a ser o Brasil de sempre, só que hoje o Brasil está mais barato, né, do que uma média histórica. Né? Então, se o Brasil voltar a ser o Brasil de sempre, eu acho que tem um upside relevante, mas antes disso, a gente pode passar por bastante volatilidade, e o que talvez seja barato pode ficar mais barato ainda ao longo do caminho. Entrando aqui na parte de alocação, traduzindo um pouco aí o que a gente tem feito nas carteiras, nos portfólios, diante desse ambiente aí que o Rogério, né, mostrou para a gente. Aqui é um gráfico onde a gente coloca a nossa alocação estrutural e a nossa alocação tática. Né? Então, comparando aqui os dois, a gente pode ver que a gente está um pouco mais carregado na parte aqui pós-fixada, tá? Justamente, como o Rogério comentou, para a gente tentar surfar essa alta aí de taxa de juros que a gente tem visto. Na parte pré, nós estamos zerados, tá? Até porque, por mais que nós tivemos algumas definições no âmbito fiscal, no âmbito
né, da qualidade da saúde financeira do Brasil, nós ainda temos algumas incertezas que elas ainda podem impactar a curva de juros. E quando a gente tem títulos puramente pré-fixados, e a gente tem uma abertura dessa curva de juros, os títulos têm uma tendência a sofrer bem, tá? Mais do que os títulos híbridos, no caso ali de uma NTNB, por exemplo. Então, como a gente ainda não tem uma plena convicção, né, ou a gente está menos convicto de que essas incertezas passaram, a gente prefere por estar zerado hoje na parte de pré-fixado, justamente para a gente não tomar uma marcação que a gente chama uma marcação negativa nesses títulos hoje. Né? Na parte ali de inflação, a gente está sensivelmente over também, tá? Só para vocês terem uma ideia, a nossa alocação estrutural, né, estando neutro ali, é 15%. Hoje a gente está mais para 17,5% na parte de inflação. Na parte de multimercado, nós estamos neutros. Tá? Depois a gente vai vou entrar um pouquinho no detalhe aqui na alocação por classe, mas só para vocês terem aí um número na cabeça, a nossa alocação hoje para multimercado de um perfil moderado gira em torno ali de 32,5%, só que 5% disso é um tático que a gente vai explorar um pouco mais. Tá? Então, a gente aí tá neutro na parte de multimercado. Renda variável Brasil, nós seguimos under, tá? No mês passado também a gente já estava under, então nós seguimos com essa posição under, e eu vou atualizá-los também de uma posição de proteção que nós renovamos, tá? Para o vencimento ali em março. Né? Na parte de renda variável global, nós permanecemos neutros, né? Até porque eles trazem uma diversificação muito eficiente para os portfólios. Né? E na parte fixa global, a gente também continua zerado ali por conta de uma falta de atratividade de renda fixa fora. Tá? E aí, entrando aqui, né, um pouco mais no detalhe de cada classe, aqui é muito mais um gráfico da NTNB, que é aquele, só para reforçar, IPCA mais uma taxa pré-fixada. Tá? Esse gráfico aqui a gente tenta mostrar o ganho real, a parte pré-fixada do título. E o que a gente pode tomar aqui, né, vendo esse gráfico? A gente não precisa ir muito longe na duration para encontrar taxas interessantes. Tá? Então, se a gente faz aqui um paralelo aqui mais ou menos em 2020, os títulos mais longos tinham uma tendência a pagar um yield melhor do que os títulos mais curtos. Tá? Hoje em dia, essa relação ela não é tão clara assim. Hoje em dia, até os títulos mais curtos estão pagando quase a mesma coisa dos títulos mais longos. Então, a gente prefere, né, ficar mais alocado nos vencimentos, nos vértices mais curtos, porque a gente consegue mitigar muito esse problema de duration que os títulos mais longos têm. Tá? Qualquer variação na curva de juros, né, lá na frente, os títulos mais longos têm uma tendência a sofrer mais do que os mais curtos. E como eu comentei, como a gente ainda não tem uma certa definição do nosso ambiente que nos dê um certo conforto de alongar a duration, colocar títulos pré-fixados, a gente prefere operar mais a parte mais curta ali da curva. Tá? Entrando um pouco aqui também na parte de renda variável, né? Quem nos acompanha, nos últimos 4 meses, nós já mudamos essa posição aqui 4 vezes ao longo do tempo. Tá? Lembrando, pessoal, que esse slide, o próximo, ele é dentro do nosso XPA multimercado tático. Tá? Então, essa é uma das posições que nós temos lá dentro. Aqueles clientes que têm um perfil, né, um pouco mais diversificado ali, a gente calibra o XPA tático para justamente fazer uma contrapartida às outras estratégias que tem ali dentro do portfólio. Tá? Hoje a gente tem uma put spread que ela está ali no intervalo de 100 aos 95 mil pontos. Né? E aí, lembrando, a gente já teve outros intervalos no mês retrasado. Essa posição, se vocês olharem e compararem com o mês passado, é o mesmo intervalo de proteção, tá? Só que nós renovamos ela para o vencimento em março. A do mês passado ia vencer agora em janeiro, mas como a gente ainda tem visto uma certa volatilidade, um certo risco adicional para a renda variável, nós decidimos alongar essa proteção, né? E um detalhe importante da maneira como nós montamos ela agora, quanto mais, né, a bolsa ela vai entrando para esse intervalo dos 100 aos 95 mil pontos, à medida que isso vai acontecendo, a gente consegue cada vez mais proteger um patrimônio relevante dos nossos clientes aqui dentro. Tá? E além dessa posição também, a gente segue com uma posição vendida ali no índice do Ibovespa. Um pouco aqui também dentro do XPA tático, a gente ainda carrega uma posição tomada na Treasury lá dos Estados Unidos, né, onde a gente se beneficia, como o Rogério muito bem comentou, a gente se beneficia dessa abertura de juros do mercado, prevista pelo mercado, né? Então a gente já carrega uma posição desde ali do seu 0,9, nós fizemos um outro adicional de exposição quando ela estava um pouquinho mais alta do que isso, mas a gente ainda assim tem uma exposição na curva de juros americana.
tá? Uma outra posição que nós temos lá dentro também é uma put spread de dólar, né? Lembrando para aqueles clientes que têm a exposição em renda variável global, a renda variável global ela tem a exposição cambial. Tá? Então, nós montamos essa posição já tem alguns meses. Lá atrás, quando a gente viu esse aumento de Selic aqui no Brasil, o diferencial de juros entre o Brasil e Estados Unidos, principalmente, poderia ser atrativo para a gente atrair dólares aqui para o Brasil. O que seria, né, o que iria impactar ali negativamente a nossa parcela aqui de renda variável global. Então, para poder mitigar esse impacto, tá, nós montamos essa put spread de dólar, onde se a relação de dólar real ela cai ali por volta dos 5,10 ao 5, os 5,40, a gente tem uma posição de proteção para poder mitigar o impacto da moeda. E lembrando também que aqui, pessoal, a gente não trava o potencial de alta, tá? Tanto aqui na put spread de dólar quanto na put spread de Bovespa, a gente tem todo o potencial de recuperação do mercado a nosso favor. Então, por isso que nós não zeramos a nossa posição em bolsa, né? Nós temos bons gestores, Dynamo, Oceana, até mesmo a Trust. Então, a gente não acha conveniente e prudente sair desses gestores. São bons gestores no mercado, né? Infelizmente, o mercado agora está um pouco mais volátil, então a gente prefere montar posições de proteção, porque se o mercado volta, né? Se a gente tem uma melhora de percepção fiscal, essa questão política ela acaba se dissipando um pouco, a gente mantém estratégias para poder surfar essa recuperação do mercado. Tá? Então, aqui a gente só protege a parte de baixo, a gente fica sem nenhum cap aí, sem nenhuma trava de recuperação. A mesma coisa aqui para a relação de dólar real. Né? A gente quer ter uma exposição, manter uma exposição a dólar, mas também, se o dólar se valoriza frente ao real, a gente quer conseguir capturar essa alta também, além da estratégia core de cada uma ali das assets que nós usamos. Tá? E falando um pouquinho também das assets da nossa exposição mundial, né? Hoje a gente trabalha com 3 principais casas que operam globalmente. A Wellington Ventura, que eles têm um foco maior aqui na América do Norte, tá? O Morgan Stanley Global Brands, que opera um pouco mais aqui de Europa, e o JP Morgan China, que opera mais aqui o mercado chinês. É claro que ele tem, mercado asiático, desculpa. Claro que ele tem um bias, um viés ali mais um pouco para o mercado chinês, mas ele opera ali o mercado asiático também como um todo, tá? E aqui também a questão da exposição aos setores frente aos benchmarks que nós temos. Então, a gente tem tanto a exposição por país, tá? Quanto por setor também. A gente sabe que nos ciclos econômicos, alguns setores tendem a performar um pouco melhor do que os outros, e a gente também não quer deixar de capturar aí, tá? essa possível valorização específica de cada um dos setores dentro dos portfólios. E aqui também a questão do XPA, da nossa estratégia de multimercados. Quem acompanha a gente aí, né, dos nossos últimos webinars, a gente vem fazendo uma evolução da nossa carteira de multimercado. Anteriormente, a gente não tinha a parcela de hedge funds globais. Hoje, nós já estamos com 3 casos operando em mercados mais desenvolvidos, em mercados além aqui do brasileiro, né? E a gente está analisando as casas, tá? Para a gente realmente analisar um aumento de exposição a estratégias descorrelacionadas com o Brasil. É claro que esse processo ele não é tão rápido quanto a maioria dos clientes nos questionam, justamente porque a gente faz uma análise tanto qualitativa quanto quantitativa das gestores. Então, a gente tem que rodar o nosso modelo de correlação ali entre as estratégias que nós temos, a gente tem que ver se faz sentido, a gente tem que fazer entrevista com as gestoras para ver se está todo mundo alinhado com a estratégia do fundo que a gente quer implementar. Né? Uma coisa que a gente gosta de falar muito por aqui, que quando a gente escolhe uma gestora, nós nos tornamos sócios daquela gestora. Né? Então, a nossa visão aqui de construção de portfólio é para os próximos 5, 10, 20, 30 anos. Né? Então, a nossa parceria com as assets que nós trabalhamos também é nessa linha. Então, a gente não pretende alocar numa casa para ficar nela ali poucos meses, tá? A gente acredita muito mais no estrutural, muito mais na equipe por trás dessa casa que a gente utiliza aqui dentro dos portfólios. Aqui, como eu comentei com vocês, um pouquinho da alocação tática da forma que a gente está hoje, tá? Então, hoje a gente está mais aqui over na parte pós-fixado. Aqui, pessoal, lembrando que é o nosso perfil moderado. Né? Lembrando que o perfil 1 é um perfil totalmente renda fixa, e o perfil 5 é um perfil totalmente renda variável. Então, entre esses dois, nós temos os portfólios diversificados, onde a gente acha, por exemplo, o XPA tático. Tá? Então, hoje aqui no perfil moderado, nós estamos over em renda fixa, zerado aqui na parte de pré-fixado. A parte de inflação, como eu comentei, a gente está 2,5% over. Na parte de multimercados neutros, tá? Que
E aí a gente pode reparar que a gente tem 32,5% de alocação em multimercado, só que 5% dele aqui é do XPA tático. Então, com um net aqui, a gente está 27,5% aqui na parte, na estratégia de multimercados, que também a gente está incluindo aqui os hedge funds globais. Né? A parte de renda variável, como eu comentei, a gente está under, né? A gente não pretende zerar essa exposição justamente para a gente tentar capturar uma volta do mercado caso ela aconteça. Na parte aqui de renda fixa lá fora, renda fixa offshore, a gente permanece zerado e neutro aqui com a parte de renda variável offshore, tá? Com essa parte com exposição cambial. Lembrando que aquela proteção de put spread é para justamente casar com essa estratégia aqui, tá? Dos gestores que nós utilizamos. E aqui, muito brevemente, até para não me estender, para a gente ter um pouquinho mais de tempo para perguntas e respostas, aqui entrando um pouco mais nos nossos portfólios abertos. Né? O que a gente pode reparar aqui, de novo, tá? Esse aqui é o nosso perfil um pouco mais moderado, né? O nosso perfil mais diversificado. E o que a gente repara é que esse ano, como foi um ano muito desafiador para as classes de risco ali, multimercado e renda variável, os fundos mais conservadores tiveram uma tendência a performar melhor esse ano, tá? Justamente por ter uma composição mais ali, uma exposição maior, por exemplo, em renda fixa pós-fixado, coisa que as outras estratégias mais arriscadas, né, trabalham, né, as classes de ativos mais arriscadas também, que foram as classes que sofreram mais. Porém, pessoal, a gente gosta de frisar que no longo prazo o nosso processo funciona. Tá? Por mais que a gente teve um ano, esse ano de 2021, onde renda fixa ela teve uma tendência, renda fixa pós principalmente, ela teve uma tendência a se sobressair, tá? Essa verdade ao longo prazo, tá? A gente gosta de manter as carteiras diversificadas, porque isso daqui é só uma janela que a gente olha. A gente gosta realmente de ver em períodos mais longos, tá? Então, estratégias mais arriscadas, relação de risco e retorno. Né? Quando a gente olha no longo prazo, as estruturas mais bem diversificadas, com estruturas lá fora, a gente tem uma tendência, de fato, a entregar uma performance melhor. E a mesma coisa válida... Quer comentar alguma coisa, Rogério? Desculpa. Não, eu só Ah, ia pedir para o pessoal já ir mandando perguntas aqui, sim. a gente já tem bastante pergunta, e frisando, eu acho que essa parte de perguntas e respostas é a mais legal, gente. Então, quem puder mandar pergunta e todo mundo que puder ficar para acompanhar essas perguntas aqui, eu acho que tem perguntas muito legais, eu acho que vale a pena esperar. E aí, só para a gente finalizar, a parte aqui da Previdência também é a mesma coisa, tá? A gente vê os portfólios mais conservadores com uma performance melhor nesse ano, né? Mas a gente tem feito um trabalho aqui realmente de poder entregar a proposta, tá? Que os nossos clientes esperam. Esse ano foi desafiador para toda a indústria, né? Mas não é por conta disso também que a gente deixa de acreditar no nosso processo de investimento e o que os nossos modelos nos mostram. Tá? Só para poder reforçar também, a gente permanece aqui à disposição toda a nossa área de portfólio specialist. A gente segue inteiramente à disposição de vocês para o que vocês precisarem de alocação, de estrutura, tá? Até mesmo nos fundos abertos, a gente segue total à disposição de vocês aqui. Tá, vamos lá então. Eu vou pegar primeiro aqui, Diniz. Taxa de juros, o Rafael Cortes, Cavel Cortes, juros em alta nos Estados Unidos deve pressionar a taxa de câmbio no Brasil, prejudicando ainda mais a inflação de 22. Se isso for uma verdade, podemos acreditar em taxa de juros futura ainda mais pressionada ao longo de 22, somando com o nosso risco político? Rafael, assim, eu não sei o quanto disso já está no preço. Tá? Então, talvez... Sim, a gente sabe que os fatores que agem nos ativos são vários. Não dá para dizer, a gente não pode dizer que um ou dois, três fatores definem o preço. Tem tanta coisa que define o preço. Eu acho assim, obviamente, se a gente tiver um ambiente de normalização mais rápido, isso, obviamente, é um vetor para fazer a nossa curva de juros subir. Por outro lado, assim, se a gente tiver uma perspectiva de mais gasto, não só do governo atual, mas do próximo, também é um vetor para fazer a taxa de juros subir. Agora, também tem outros vetores que fazem ela cair, que a gente não pode esquecer. Então, se a gente olhar preço de energia, todos os choques que a gente teve no ano passado, que foi quase uma tempestade perfeita no caso de inflação, a gente pode ter uma volta de alguns choques, né? Choque de energia, chuva, energia elétrica, a gente pode ter uma volta disso. Lembrando que a inflação não vai continuar subindo 10% todo ano, uma hora o preço vai estabilizar, e aí inflação é variação de preço, então se o preço ficar parado, a inflação vai a zero. Né? Então, e a curva também já está muito empinada. Né? Então, se olhar a taxa de juros real do Brasil, 5,5%, 5,7%,
já é uma taxa, cara, vis-à-vis o que está acontecendo no mundo, assim, já é uma taxa bastante atrativa. Mas, obviamente, se a gente tiver uma piora muito grande, assim, cara, não tem jeito, tá? Acaba prevalecendo o vetor de alta, sim, né? Pegando aqui uma pergunta do Adalto, ele pediu para explicar melhor um pouquinho a questão da put spread. Adalto, essa put spread que a gente montou, tá? Como eu comentei, ela está ali no intervalo dos 100 aos 95 mil pontos do Ibovespa. Então, né, os portfólios mais diversificados, ele tem a exposição em renda variável por meio dos gestores, tá? Só que a gente não consegue montar essas proteções dentro dos fundos dos parceiros que a gente acredita e trabalha por aqui. Então, lá dentro do XPA Tático Multimercado, a gente monta essa posição que ela conversa com a sua parte de renda variável. Tá? Lembrando que lá dentro do XPA Tático também é onde a gente tem a parcela de Treasury, nos Estados Unidos, e também a put spread de dólar. Tá? Então, os portfólios eles têm uma calibragem ideal do XPA Tático Multimercado, que ele vai conversar com toda a sua parcela ali de renda variável Brasil e renda variável lá fora. Né? Essa posição, só para reforçar, ela venceria, se você, por exemplo, para quem lembra do mês passado, é o mesmo intervalo de proteção, mas ela venceria agora, em janeiro. Então, nós renovamos ela, tá, para março. Então, ela vence ali em meados de março, que ela, de fato, ela protege ali, tá, um grande percentual do patrimônio dos nossos clientes, caso o Ibovespa ele entre ali para esse intervalo dos 100 aos 95 mil pontos. Tá bom? O Diego Mendes pergunta o percentual que é usado em relação à carteira. Ele é um percentual do tático. Hoje, ele nesses preços atuais, lembrando que uma put spread ele engorda ou emagrece ao longo do tempo, a gente está usando uma conjunção aqui, uma combinação de put spread com índice futuro. Então, isso aqui também varia ao longo do tempo. Se quer muito, a gente diminui futuro, se subiu muito, a gente aumenta. O fato é que hoje a gente está com mais ou menos 2 vezes o patrimônio do tático. Então, o tático está com 2 PLs vendido em índice. E aí a gente vê uma carteira moderada, o tático é mais ou menos 5%, então a gente está com 10% vendido em índice. Essa put spread, quanto mais cai, o delta aumenta, ela engorda, a exposure dela aumenta. A gente pode até, sim, ela caindo, ela engorda, pode até ficar 4 vezes o PL do tático vendido. Então, para vocês verem, a gente pode ficar 20%, uma carteira moderada, vendido em índice através do tático. A proteção aqui é bem relevante, a gente não só protege a renda variável, mas a gente acaba protegendo, de certa maneira, o aumento de risco da carteira inteira. Né? É quase como se fosse um airbag gigante que a gente tem aqui para proteger muito a carteira ao longo do tempo, se a gente tiver uma piora, tá? do cenário. Pegando aqui já um gancho aqui com o Marcelo Bernardi, pergunta se a alocação estratégica de 2022 é a mesma do ano passado. Marcelo, a alocação estratégica é a alocação estrutural. Tá? A alocação estrutural, como eu falei no início da apresentação, é uma alocação que é feita para 3 a 5 anos. Então, dificilmente essa alocação estrutural é alterada de um ano para o outro. Ela pode mudar, tá? Mas se a gente tiver alteração estrutural nas premissas de rentabilidade das classes. Então, assim, como a gente não acredita que tenha tido uma piora estrutural de Brasil a ponto de fazer com que as premissas de rentabilidade da classe de renda variável Brasil, ou da classe de inflação, ou da classe de pós-fixado, se as premissas ainda continuam as mesmas, assim, o quantitativo, os modelos quantitativos, né? A gente usa vários, ou Markowitz, ou Black Litterman, todo o processo de fronteira eficiente continua igual. O que muda é o seguinte, é a gestão cíclica ou tática do portfólio. O estrutural, se não teve mudança estrutural nas premissas, cara, segue intacto, tá? A gente tem que ser fiel e seguindo aqui o processo. Se não teve mudança, segue intacto. Acho que só mais uma aqui, Rogério. Alguém pergunta se essa incerteza de Brasil, se vale a pena olhar para um horizonte de tempo menor nas aplicações. A gente sempre defende muito que a nossa construção de portfólio, ela é ali para 3, 5 anos, tá? Então, a gente tem estratégias aqui que elas, de fato, elas demandam tempo para maturar. Com os nossos modelos, tá? Com os nossos relatórios aqui passados, é claro que rentabilidade passada não é garantia nenhuma, né? Mas eu acredito que no nosso poder de construção de portfólio, a gente consegue mostrar isso muito bem ao longo desse tempo.
né? Aquele cliente que tem ali um horizonte um pouco menor, de fato, ele é mais indicado para uma carteira mais de renda fixa, que não sofre tantas oscilações, tá? Para aquele cliente que, de fato, tem um horizonte maior de investimento, ele, de fato, tá, por apenas a questão do tempo, ele, na teoria, ele conseguiria suportar alguma volatilidade de mercado, tá? Eu acho que, pegando só mais uma aqui, Rogério... Deixa eu só por pegar favor. uma aqui, Diniz, por favor, Vai só lá. para eu pegar, eu acho que essa aqui é importante. Sim. É anônimo, infelizmente é anônimo, senão eu ia agradecer ele a pergunta, porque a pergunta é muito boa. Em que erraram nas carteiras da XPA moderada em 2021? Qual a correção estão fazendo para não repetir o resultado? Excelente, obrigado pela pergunta. Eu acho que o que a gente fez de errado foi que a gente fez menos do que a gente fez. Tá? E o que a gente fez de menos? Que a gente está fazendo mais aqui, a gente está diversificando mais a carteira. Tá? O que a gente fez de inflação, apesar da gente ter aumentado, eu acho que a gente encurtou menos a duration, a gente agora está encurtando mais a duration. O que aconteceu? A inflação subiu, só que a gente acabou não ganhando, porque o yield subiu. Então, a gente acabou que o PU cai. Então, por mais que a gente tenha tido mais inflação, achando que a gente ia ter um ambiente de inflação maior, cara, a gente estava a gente não ficou com uma duration tão curta quanto a gente deveria estar. Tá? Então, a gente aumentou a inflação, a gente encurtou a duration, mas a gente não encurtou tanto, nem aumentou tanto a inflação quanto a gente deveria. Então, a gente fez pouco do certo. Né? Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está mais curto de duration, tá? E está com uma inflação maior na carteira. Também a parte pós, a gente aumentou pós, só que agora a gente está aumentando um pouco mais de pós. Hedge da carteira. A gente tinha feito hedge, só que a gente fez pouco hedge. Agora a gente está fazendo um hedge mais parrudo para aguentar quedas e o hedge entrar no preço muito mais rápido para a gente proteger de maneira muito mais rápida. Outra coisa, diversificação global. A gente já veio diversificando globalmente. Esse ano que a gente está fazendo, está diversificando mais globalmente com o objetivo de sair ainda mais do risco Brasil. Tá? Não é que a gente não gosta do risco Brasil, acho que o Brasil tem grandes oportunidades, vão continuar existindo grandes oportunidades, mas a gente não pode ficar com o risco muito concentrado em Brasil. As fontes de retornos têm que ser mais diversificadas. Um pouco de Estados Unidos, um pouco de Europa, um pouco de China, tem grandes possibilidades de investimento fora do Brasil. A gente vai continuar investindo muito em Brasil. O upside continua muito bom, mas a relação risco-retorno talvez não seja tão boa quanto em outros lugares. Isso a gente tem que pesar mais. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo mais do que a gente fez no ano passado. Eu acho que isso aqui a gente vai melhorar cada vez mais o nosso portfólio. A mensagem é que a gente vem melhorando, todos os processos aqui não são estáticos, acho que a gente pode melhorar sempre. Né? A gente já veio melhorando muito e a gente continua melhorando. Eu acho que a gente tem um pouco aqui de... Assim, a gente é muito chato, a gente é muito nerd, a gente está muito em cima, a gente tem essa coisa de querer melhorar sempre, é meio um pouco de psicopata, entendeu? De querer sempre melhorar o processo. A gente é muito competitivo, a gente quer sempre melhorar, e a gente está suando muito a camisa. A gente não está nada contente com os resultados. O nosso patrimônio também está investido aqui nos nossos fundos, então a gente quer que a coisa melhore, mas eu acho que não vai melhorar da noite para o dia. Não existe bala de prata, não existe milagre. Acho que ao longo do tempo, cara, a gente vai melhorar, os retornos vão melhorar e a gente vai voltar a entregar os retornos que a gente sempre quis, a gente sempre entregou e a gente gostaria de entregar. A gente está muito focado em entregar todos os retornos que a gente não entregou nos últimos 12 meses. Mas, de novo, a gente está muito tranquilo e muito convicto, tá, de que a gente melhorando os processos, fazendo mais do que a gente acredita que seja o melhor, que seja a coisa mais correta a ser feita, a gente vai fazer. E paciência, né? Eu acho que a paciência aqui é importantíssima no mercado financeiro, e a gente tendo a paciência, eu acho que as coisas vão acabar convergindo, né? A gente está passando por uma janela temporal muito desfavorável, tá? Mas que ao longo do tempo a gente vai acabar convergindo para um resultado estrutural de longo prazo. Então a gente pede um pouco mais de paciência, porque a gente está aqui muito focado, discutindo muito, e a gente tem consciência de que ao longo do tempo a gente vai, tranquilidade, que no longo tempo a gente vai entregar os resultados, tá?